Bom dia, bom dia, bom dia, Ana, bom dia, Rosângela, bom dia, Jean. Rosângela falando lá de Lajeado, Rio Grande do Sul, Jean falando de Curitiba, Paraná. Bom dia, Karen, tudo bem? Seja Oi, bem-vindo. Rafael, Como é que está? Tudo bem? tudo jóia aí contigo? Tudo ótimo. Muito bom te ter aqui de novo, Karen. Obrigado por ter atendido o nosso convite para conversar aqui no nosso encontro semanal, que a gente está sempre falando sobre as questões dos negócios imobiliários. E eu sei que tu é uma craque nisso, que trabalha há anos já orientando, auxiliando, principalmente os notários, né, Karen? Depois tu quiser Sim. já te apresenta brevemente, porque depois fica gravado aqui o nosso encontro, e outras pessoas vão acessar, quem ainda não te conhece. Mas seja muito bem-vinda, e o tema que eu te convidei para a gente conversar hoje é sobre essa questão das assinaturas eletrônicas, que deixa muita gente confusa, tanto o cidadão comum, quanto os próprios advogados que orientam as pessoas. Então, é um tema muito interessante para a gente falar sobre a validade dessas assinaturas, a confiabilidade, né, e então, uma questão, assim, que eu acho bem topo de funil, a gente costuma dizer, né, mas que é prática, assim, do nosso cotidiano. Então, seja muito, muito bem-vinda, né, e obrigado mais uma vez por estar aí. Pode te apresentar, cara. Muito obrigada, Rafael. É um prazer enorme, né? Nós também nos conhecemos já há bastante tempo, né, Rafael? E é sempre um prazer poder conversar com os amigos e trazer assuntos que são sempre instigantes, né? Eu estava aqui separando esse material, porque de tanto em tanto eu falo sobre as assinaturas eletrônicas e sempre tem alguma novidade, sempre tem alguma coisa diferente que a gente pode passar de informação. E como tu estavas mesmo comentando, as assinaturas eletrônicas, elas fazem parte da nossa vida e às vezes a gente nem se dá conta disso, né? E falo aqui, assim, a Karen advogado, o Rafael advogado, mas a gente como cidadão, né? Como pessoa que está ali resolvendo os seus problemas e utilizando das assinaturas eletrônicas sem prestar muita atenção nisso. Então, assim, Uhum. bom dia, Jane, Rosângela, e só para então fazer uma breve apresentação, eu sou advogada, sou professora também de Direito Civil, Direito Notarial e Registral, trabalho com Direito Notarial e Registral desde o tempo do meu estágio na faculdade, né, e vi essas atividades, então, hoje, denominadas como extrajudicial, ganhar força, né, e ganhar, mais do que força, o gosto dos advogados e do cidadão. Acho que hoje as pessoas reconhecem um valor que antigamente talvez não enxergassem nos notários e registradores, porque, né, tinha sempre uma visão, e ainda muitas vezes as pessoas têm uma visão de que é um serviço burocrático, que talvez fosse desnecessário, e hoje a gente vê muitos procedimentos que concorrem com o Poder Judiciário, que acontecem no ambiente do extrajudicial, de uma forma mais célere, às vezes de uma forma até mais econômica, Uhum. né? E com a mesma segurança jurídica, entregando para o cidadão ali o seu direito da forma como deve ser, né? E, bom, quando a gente fala das assinaturas eletrônicas, é claro que eu pensei, Rafael, e aí tu me disse se podemos trabalhar dessa forma, eu quero começar bem do básico mesmo, assim, explicando o que é uma assinatura eletrônica, para daí a gente chegar na parte dos registros públicos, né? Especialmente na parte do registro de imóveis, porque a gente tem aí avanços muito importantes no que diz respeito ao uso das assinaturas, mas a gente precisa ter um pouco de cautela também, né? Nós tivemos agora, nesse ano de 2023, uma lei que alterou, inclusive, o Código de Processo Civil, dando a entender, né, que a gente pode usar qualquer tipo de assinatura eletrônica ali em documentos que sejam títulos executivos extrajudiciais, e essa vai ser bem a parte final da minha fala, Uhum. mas os cuidados que a gente precisa ter em relação a isso, né? Então, mas para isso precisa entender o que é uma assinatura eletrônica e como que funciona e do que é feito, né? Então, assim, Acho para a excelente gente, a tua ideia, excelente. É bom a gente começar dessa parte assim do mais no início, né? conceito, né? E aí depois a gente vai evoluindo para a prática mesmo, para os avanços legislativos, inclusive, né? Excelente. Tu sabe que só para dar assim um gancho, depois a gente volta para a prática, né, Karen, sem querer quebrar essa tua proposta de início, eu acho ótima. Mas a gente tinha o certificado digital que estava sendo usado tranquilamente, né, pelos notários. Aí daqui a pouco surgiu o e-notariado, né, aquele sistema do e-notariado. E agora, mais recentemente, o pessoal veio e eu estava assinando também, acompanhando umas assinaturas, né? Eu disse, não, agora é pelo Enote. E aí algumas já administradoras, em instituições financeiras estão optando por utilizar. E daí seria mais um passo, né, que seria, digamos, a plataforma, né, dos notários. E aí me deu aquela sensação assim, puxa, conseguiram construir um caminho para voltar para o sistema de passar pelo notário as assinaturas, né? Então, depois a gente pode até desenvolver um raciocínio sobre isso também, que eu acho bem interessante, né? Então, no início do avanço, a gente assinando com o certificado digital do nosso dia a dia, e hoje já tendo um certificado próprio, né, dos notários, dentro de uma plataforma própria, então eles avançaram muito nisso, né? Criando sua
própria plataforma. Eu acho bem legal, assim, da gente conversar um pouquinho sobre isso. E também dos tantas ferramentas que existem, que eu acho que agora no conceito, quando tu iniciar com o conceito, depois a gente pode evoluir para debater um pouquinho. Tantas plataformas que se criaram também de assinaturas mais simples, né? Essas... Eu acho que a mais famosa é o DocSign, mas tem o Contractor, tem o Authentic, tem uma série de plataformas hoje em dia que também vendem esse tipo de serviço, né? Que acaba sendo útil de alguma maneira, mas eu sei que tu vai conseguir aí nos ajudar bastante a esclarecer. É só para dar um pouco de pimenta, assim, tem bastante coisa para conversar, né? Mas pode ir tocando aí como tu pensou. Tá certo. Não, perfeito, perfeito. E é justamente nessa diferenciação, né? Olha, o que é um certificado ICP Brasil? Os advogados, nós trabalhamos com o nosso certificado ICP já há bastante tempo, né? E não é novidade, as assinaturas eletrônicas, a gente vai ver aqui, elas estão previstas por uma medida provisória desde 2001, desde agosto de 2001. Então, nós temos 22 anos de validade jurídica para os documentos eletrônicos e um uso que era um uso praticamente exclusivo dos certificados ICP Brasil. E agora a gente, então, claro, isso tomou uma força muito grande durante a pandemia, é inegável, né? Mas hoje a gente tem aí a popularização das assinaturas eletrônicas e é bem importante fazer essa diferenciação, então, entre os tipos, as modalidades, as espécies. Mas para a gente começar mesmo, né, Rafael, para a gente entender, afinal, o que é uma assinatura eletrônica? Eu sempre gosto de começar nesse ponto, porque, querendo ou não, quando a gente fala assinatura, imediatamente vem uma imagem mental de um desenho, de um nome, né? De uma representação material de identificação de uma pessoa. Então, o Rafael tem a assinatura dele, a Karen tem a assinatura. E quando a gente fala de assinatura eletrônica, a gente precisa abstrair um pouco essa ideia de que vai ter lá um nomezinho assinado, porque esse nomezinho que a gente vê, por exemplo, nas assinaturas ICP Brasil, a gente vê, e muitos assinadores, eles usam desse recurso, né, da gente escrever, às vezes até mesmo com o dedo. Esses dias, não sei onde é que eu fui receber alguma coisa, e eu assinei com o dedo mesmo, né, no tablet ali, que era para ter uma representação que a gente ainda é muito preso nisso. Mas quando a gente fala de assinatura eletrônica, não necessariamente eu preciso ter esta representação visual de um nome associado a uma pessoa, né? Então, primeiro, para a gente entender assim, por que uma assinatura eletrônica? Uma assinatura eletrônica serve para atribuir autoria para um documento eletrônico, né? Essa é a finalidade de uma assinatura eletrônica. Documento eletrônico que pode ser nato digital. O que é um documento nato digital? É aquele que já nasce no meio eletrônico. Então, quando eu crio um arquivo aqui no meu computador, um contrato, né, o que quer que seja uma petição, e eu salvo isso eletronicamente e eu assino eletronicamente e ele vai no destino dele eletronicamente. Então, a petição eletrônica aqui é um exemplo bem fácil de todo mundo entender do que é um documento nato digital eletrônico, tá? Mas a gente também tem como conceito de documento eletrônico o documento digitalizado, que é aquele documento que nasceu no meio físico, no papel, e passou por uma transformação, que pode ser uma fotografia, pode ser uma digitalização num scanner, e foi salvo num arquivo eletrônico, mas a origem dele é papel. A gente já tem duas diferenças aqui muito grandes entre esses dois documentos, né? E aí é importante que a gente preste atenção nisso, porque pode causar confusão. Quando eu tenho um documento nato digital, aquele arquivo eletrônico que fica no meu computador e que eu posso anexar nos e-mails infinitamente, sempre vai ser um arquivo original, sempre vai ser o documento original, né? O documento nato digital, ele sempre é original. Uma vez que eu assinei ele, que eu tenho lá o carimbo de data, né, de hora, e eu tenho a minha assinatura, eu posso mandar tantas cópias, eu posso salvar no meu computador, salvar no HD, salvar na nuvem, mandar para o meu cliente, mandar para outra parte, mandar para o judiciário, e todas essas versões são originais desse documento. E toda vez que eu imprimir este documento, ele vai ser cópia, ele não vai ser original. Tá? Então, a transformação do documento nato eletrônico em papel é sempre uma cópia, e isso é uma coisa que às vezes as pessoas têm dificuldade, porque elas chegam no tabelionato e elas querem autenticar aquele documento, ou querem reconhecer firma naquele documento. Não, porque aquele não é um documento original, eu preciso do arquivo original, né? O tabelião vai precisar do arquivo original para fazer essa conferência. Outra coisa, o processo inverso, quando eu tenho um papel, digitalizo esse papel, vira um documento eletrônico. O original continua sendo papel. E esse é o único original que eu tenho. Se eu tiver só uma via, né? Nas nossas petições, por exemplo, eu tenho lá uma via. Se eu perder essa via aqui, eu não tenho mais original. Eu só vou ter uma cópia que está lá da digitalização, tá? Então, são coisas diferentes. E a gente enxerga, eu digo, que esse documento digitalizado ele é um arremedo de documento eletrônico, né? Porque ele é ele é a própria materialização dessa transição que a nossa geração vive do papel para o eletrônico, né? E eu tenho certeza absoluta que daqui, sei lá, 10 anos, 20 anos, não vai mais existir o digitalizado. Ou vai ser eletrônico, ou vai ser papel, para aquilo que entender que tem que ser papel, e não vai ficar nessa coisa desse meio do caminho, porque esse meio do caminho causa confusão. E para quem advoga sabe muito bem, pega, vide um processo físico que foi digitalizado. Né? É um inferno. É um inferno para a gente lidar com aquilo ali. Tá? Sim. Só para brincar um pouquinho, cara, eu me lembro que logo no início era muito comum as pessoas pedirem comprovante de endereço, que seria uma conta
uma conta de luz, por exemplo, né? A gente precisa de uma conta, um comprovante de endereço autenticado. E eu já não tinha mais, os primeiros, tudo que era eletrônico foi aderindo, que não queria mais receber nada pelo correio, aquela caixa de correio ficava lotada, né? E aí eu disse, não, mas eu só tenho o arquivo original, ele é original, eletrônico. Não, senhor, tem que ser autenticado. Exatamente. E daí, essa Rafael, dificuldade dessa compreensão, né, do que é um arquivo original, por que é um arquivo copiado e autenticado. Logo, se é copiado, ele poderia ser autenticado, né? perfeito, perfeito. E assim, ó, em muitos tabeliões, uma orientação que a gente passava no colégio notarial, quando chegava essa conta de luz impressa, né, porque tu pegava o arquivo eletrônico e imprimia, a solução era pedir para a pessoa assinar aquele documento, porque quando ela assinava aquele documento, ela transformava aquele documento num original, e aí era possível fazer a autenticação. Por quê? Porque os tabeliões Uma não boa podem ideia. autenticar cópia de cópia, né? Uhum. Essa é a regra que tem em muitos códigos de normas, aqui no Rio Grande do Sul está expresso na consolidação normativa. Então, só para trazer esse contexto aí para vocês. Mas aí, quando a gente fala de assinatura eletrônica, por que eu disse no começo? Que a gente usa sem saber que está usando. Quando vocês acessam o banco no telefone celular de vocês estão usando uma assinatura eletrônica. Quando faz uma transação bancária, pagamento de uma conta, um Pix, uma TED, né, qualquer movimentação, uma aplicação financeira feita tanto no aparelho de celular quanto no computador, precisa de uma assinatura eletrônica. Tem uma assinatura eletrônica e a gente faz isso há muito tempo, há muito mais tempo do que assinar contratos e petições, né? Então isso já faz parte da nossa vida. Login e senha é uma forma de assinatura eletrônica. Token e senha é uma forma de assinatura eletrônica. Então, quando eu uso lá o meu cartão da OAB ou o token da OAB e associo uma senha, eu tenho uma assinatura eletrônica. Então, a gente tem várias formas de assinar eletronicamente. Estou dizendo isso por quê? Porque a assinatura eletrônica é gênero, tá? A assinatura eletrônica é qualquer assinatura produzida em meio computacional. Não importa, tá? E aí, dentro dessa categoria maior de assinatura eletrônica, eu tenho as assinaturas digitais, que são aquelas produzidas com um certificado digital. E aí é importante a gente dizer, certificado digital, a gente tem, e aí eu venho lá para a medida provisória 2202, que é essa medida provisória de lá de 2001, de agosto de 2001. Essa medida provisória, ela tem força de lei, tá? É importante dizer isso também, porque muitas vezes os alunos, né, perguntam assim, tá, professor, mas quando é que essa medida vai ser convertida em lei? Porque tudo tem que, com medida provisória, tem que converter em lei, senão ela, né, perde a eficácia. Não. Essa medida provisória nunca será convertida, mas ela tem força de lei, por quê? Porque ela é anterior à emenda constitucional que exige essa conversão em lei. Então, ela vai ser para sempre medida provisória 2202 de 2001. O que fez essa medida provisória? Ela disciplinou o uso do documento eletrônico e a validade do documento eletrônico no ordenamento jurídico brasileiro, criando a infraestrutura de chaves públicas, criando o ITI, que é o Instituto de Tecnologia da Informação, criando a ICP Brasil, que é a infraestrutura de chaves públicas, que emite certificados, e daí tem toda uma estrutura ali de autoridades de registro e autoridades certificadoras que fazem, então, a emissão dos nossos certificados, para quem é advogado, dos nossos certificados quando a gente compra ali pela OAB e faz a instalação de um certificado, a gente precisa ter um meio para instalar esse certificado, que pode ser o cartão, pode ser o token, no caso do tabelionato, é o próprio telefone celular, que fica instalado o certificado, mas eu tenho a instalação de um certificado. Vale dizer que o certificado poderá estar instalado no próprio computador. Né? Algumas pessoas ficam na dúvida lá, eu vou comprar um certificado A1 ou um certificado A3. Né? Qual é a diferença entre um certificado ICP Brasil A1 e um A3? Não é apenas a validade. O A1 ele tem 1 ano de validade e o A3 tem 3 anos de validade. Mas a principal diferença é que o certificado A1 ele fica instalado na máquina e é possível eu instalar ele em vários dispositivos. Eu posso ter no computador de casa, no computador do escritório, posso ter, né? Então ele fica instalado. Isso é bom, é prático, muitas pessoas acham muito prático, porém diminui a segurança. Por quê? Porque eu tenho um certificado que está instalado dentro da minha máquina, né, suscetível a todas as vulnerabilidades de tudo que está dentro do meu computador, tá? O certificado A3, que é esse que fica no token, eu estou olhando que o meu token está bem aqui na minha frente, espetadinho aqui no computador, que é o tokenzinho ou o cartão, aquele da OAB, o que acontece ali? Ali eu tenho todo um sistema complexo, computacional instalado, que fica com certificado. E toda vez que eu coloco ele na máquina, ele não se mistura com o meu sistema no computador. Por isso que a gente tem que digitar a senha para conseguir acessar e produzir uma assinatura eletrônica com esse certificado. Então, ele tem uma segurança muito maior, porque todo o sistema dele está dentro daquele tokenzinho, está dentro daquele microchipzinho que está instalado ali no cartão que a gente compra, tá? E a validade dele é de 3 anos. Muito bem. Aí a gente tem os certificados ICP Brasil. O que diz a medida provisória sobre esses certificados ICP Brasil? Lá no artigo 10º, parágrafo 1º, diz o seguinte, que os documentos que forem assinados com assinaturas produzidas por certificados ICP Brasil têm presunção de veracidade. Tá? Então, eu trago essa... E aí, é importante dizer, né, Rafael, que trazendo essa presunção de veracidade, posso dispensar, por exemplo, até mesmo o reconhecimento de firma. Eu não preciso reconhecer firma, porque essa assinatura já carrega com ela essa presunção. Tá? Perfeito. O parágrafo 2º do mesmo artigo 10 da medida provisória,
ele abre a possibilidade de uso de outros certificados digitais. E aí, o que diz, né? Deixa eu até ler aqui para vocês, porque eu acho importante. Ele diz assim, fica autorizado o uso de outros meios de comprovação da autoridade e integridade, inclusive de certificados não emitidos pela ICP Brasil, desde que, e aí vem duas condições que são importantíssimas, tá? Que eles sejam admitidos pelas partes como válido. Então, as partes contratantes ali vão ter que aceitar o uso desse outro certificado fora da ICP Brasil. E dois, a pessoa a quem o documento for oposto também precisa aceitar aquela assinatura produzida por um certificado que não é ICP Brasil. Tá? Então, assim, Perfeito. por que isso Deixa, é muito... deixa eu fazer só adicionando, cara, que isso é bem importante. O que nós, em virtude dessa previsão legal, qual a dica que a gente tem dado para os colegas e a gente tem utilizado? Sempre no momento de produzir um contrato entre partes, pessoas físicas ou jurídicas, pessoas privadas, a gente tem incluído lá uma disposição sobre as assinaturas em que as partes estão autorizando que será assinada por via de plataforma. Porque na prática do cotidiano a gente acaba usando as plataformas de assinatura que são mais simples, normalmente essas de login ou de confirmação por e-mail, né, que são assinaturas mais simples. Como o grande objetivo, que nem a Karen já disse no início, é comprovação de autoria, e na verdade essa autoria para manifestação de vontade, uma vez que você está no seu IP do seu computador, recebeu o documento no seu e-mail e manifestou que está tudo certo, ótimo, excelente. Então você está cumprindo com os requisitos legais de uso de um outro sistema, de uma outra plataforma. É isso que tem, né, permitido, então, que a gente utilize esses sistemas que são bem eficazes, bem eficientes, né, no dia a dia, assim, para coisas mais comuns, mais triviais, como contratos do cotidiano, certo? Perfeito, perfeito. E aí, assim, né, Rafael, acho que a gente pode entrar aqui nessa própria classificação das assinaturas eletrônicas, então, porque essa classificação, veja, muito embora a medida provisória seja de 2001 e ela autoriza, então, esse uso de certificados fora do ICP, a classificação mesmo, ela só veio em 2020, através da Lei 14.063, ali na pandemia, né? E vejam, essa Lei 14.063, na verdade, é uma lei que disciplina as assinaturas eletrônicas para interação com os entes públicos, não é nem assim no âmbito privado, mas foi ela quem trouxe a classificação, e essa classificação vem sendo utilizada. Então, nós temos três espécies de assinaturas, tá? Assinaturas eletrônicas. Nós temos a assinatura simples, nós temos a assinatura avançada e nós temos a assinatura qualificada, tá? Começo pela qualificada porque é a mais fácil, né? Então, todas as assinaturas produzidas por certificados ICP Brasil são assinaturas qualificadas. E somente aquelas produzidas por certificados que estão dentro da infraestrutura de chaves públicas é que são qualificadas. Então, se vocês estiverem diante de uma situação em que, e aí a lei, a 14.063, diz quando que somente será aceita a assinatura qualificada, especialmente nessa interação com o ente público, e era este o caso do registro de imóveis, já adiantando aqui para nós, né? A redação do artigo 17 da Lei de Registros Públicos e a própria Lei 14.063 diz que para o registro de imóveis somente era aceita a assinatura qualificada. Então, documentos enviados ao registro de imóveis de forma eletrônica tinham que ter uma assinatura ICP Brasil, tá? Isso teve uma mudança, a Lei 14.382 alterou a redação do artigo 17, ainda por fazer um paralelo. Na 14.063, documentos para a junta comercial, já em 2020 não exigiam a qualificada, poderia ser uma assinatura avançada ou uma assinatura qualificada. Muito bem, mas aí vamos continuar com a classificação. Então, a qualificada é ICP Brasil, a avançada diz que pode ser com certificados que sejam fora da ICP Brasil, ou qualquer outro meio que garanta a autoria e a integridade, tá? E aí sobra a assinatura simples, que, como o próprio nome já sugere, ela é tão simples que ela só tem a confirmação da identificação da pessoa. Ela não confirma a integridade do documento. Então, a gente tem três atributos, né? E para duas delas, para avançada e para qualificada, eu preciso de três atributos. Quais são esses três atributos? Eu preciso da autoria, eu preciso da integridade e eu preciso da perenidade, né? O que é a perenidade? É justamente a possibilidade, ao longo do tempo, de eu fazer essa conferência, tanto da autoria quanto da integridade do documento. Então, autoria, né? Eu consegui identificar que aquele documento realmente foi assinado pelo Rafael, que aquele documento realmente foi assinado pela Karen. A integridade, que aquele documento não foi modificado depois da assinatura dele. Porque é a coisa mais fácil que tem, gente, se vocês pegarem e fizerem esse teste, pega um arquivo em PDF, né? Se o PDF, ainda mais se ele for um PDF editável, tu vai ali, copia o que está naquele arquivo e cria um novo arquivo e muda como tu quiser. E aí tu pode recortar a assinatura que está ali e colocar a assinatura no outro documento. Bom, eu modifiquei esse documento, eu alterei esse documento. Mas aí qual é o mecanismo que eu vou ter para verificar a integridade, que não houve modificação nesse documento depois que ele foi assinado? É isso que os advogados precisam prestar atenção quando eles usam assinadores
fora do ICP Brasil. Porque no ICP Brasil, a gente faz essa conferência no próprio site do ITI, no próprio Adobe. Para quem tem o Adobe instalado, a gente consegue fazer a conferência do documento para ver se aquela assinatura é válida. E é muito interessante, por quê? Porque no site do ITI e no Adobe, no momento que tu carrega o arquivo e ele dá o ok para a assinatura, ele já está te dando o ok para a integridade também. Por quê? Porque vocês podem fazer esse teste aí também no escritório. Se vocês receberem um documento assinado eletronicamente e vocês salvarem esse documento na máquina de vocês com outro nome, vocês não conseguem carregar no ITI. Porque a integridade dele foi rompida, ele foi modificado. Se eu recebo um arquivo com o nome XX2, e eu falo isso porque eu já fiz isso, sabe? As escrituras, né? Às vezes a gente recebe as escrituras do e-notariado ali e vem com o nome do arquivo que o tabelionato gerou. E eles geram um nome que para eles faz sentido, que tem a ver com o número, com a folha, né, com o indexador próprio do cartório. E eu pegava aquele arquivo e salvava com o nome do meu cliente. Então é o Rafael Inventário, né? Pá. Façam isso. Se vocês pegarem e mudarem o nome, jogarem na plataforma do ITI, vocês não vão conseguir conferir o documento. Porque houve uma modificação, ele não está mais íntegro. Para ele estar íntegro, tem que salvar exatamente como ele foi recebido. Uhum. Então, um cuidado a ser feito, e aí era bom tu dar alguns exemplos, Karen, para o pessoal, né, de assinaturas simples, avançadas e qualificadas. Perfeito, né? Perfeito. Então, assim, assinaturas que são simples, só login e senha. Quando eu mando um e-mail para o Rafael, o meu e-mail está lá assinado, né? Tem, como ele disse, tem uma conta que foi gerada a partir de uma inscrição que eu fiz no Gmail, no Hotmail, né? Em qualquer lá, no próprio domínio que eu tenho, e que me identifica. Mas eu não tenho garantia de integridade naquela mensagem. Aquela mensagem, entre o caminho que ela percorre, saindo do meu computador, chegando no computador do Rafael, ela pode sofrer alguma modificação. E pode ser que não seja detectável, né? Então, nas assinaturas simples, eu não consigo identificar a integridade. E por isso que eu te disse assim, que o maior desafio para a gente é justamente conseguir identificar nas plataformas de assinatura privadas quais delas conseguem oferecer essa garantia da integridade. E aí, o terceiro atributo, que é a perenidade, porque eu até posso ter a garantia da autoria e da integridade, mas por quanto tempo? Né? Esses dias ainda um cliente meu estava assinando um contrato de 10 anos. E aí eu disse assim, tá, olha só, vamos, né, tu quer assinar por essa plataforma? Muito bem, mas qual é a garantia de que daqui 9 anos essa plataforma privada vai existir e eu vou conseguir chegar nela e jogar esse arquivo para ver se esse arquivo realmente, né, ou para provar para um juiz, porque, né, vamos imaginar que pode dar, como é um contrato de 10 anos, e lá no 9º ano entra uma discussão, né? Renovatória, né? A gente sabe ali as coisas que podem acontecer. Aí vai chegar no judiciário, o que o juiz vai querer ver? Não, me comprova que esse arquivo aqui não foi o que isso que tu tá juntando no processo, é um arquivo íntegro, né? E cuja assinatura eu consigo ver. Se for questionado, né? Aí você vai... Esses dias eu recebi, Karen, um e-mail de mudança de política de uma dessas plataformas, comunicando que eles estavam baixando para 5 anos. Mas eu achei interessante o seguinte, ó, era baixando para 5 anos, mas a partir de 5 anos, quem quisesse recuperar o documento poderia pagar daí, que daí eles recuperariam. Eu achei interessante isso, criar um serviço, entendeu? Tá bem? E só que também tem uma coisa, né, Rafael, que a gente precisa entender, e eu te digo porque, assim, ó, eu andei vasculhando essas políticas e elas não são claras, elas não são boas, sabe? Assim, não é uma coisa amigável pra gente entender. Porque coisa também é o prazo de armazenamento, porque muitas delas oferecem prazo de armazenamento. Isso. Né? Do tipo assim, se eu perder o meu arquivo, se meu computador, né, sei lá, der pau, né, alguma coisa acontecer, eu consigo buscar o arquivo lá. Isso é uma coisa, né? Agora, outra coisa é, a plataforma oferece um meio de conferência da autenticidade, da integridade do documento. Essa é a outra questão que a gente precisa analisar. E por quanto tempo? Então, são duas coisas, né? Tem e quanto tempo vai me garantir. Porque quando eu estou falando de empresa privada, tudo bem, eu posso ter uma empresa que vai durar 100 anos. Mas e se a empresa achar que isso aqui não é um negócio que está interessando, né? Como modelo de negócio não é muito bom. Eu te entendo. Poderia quebrar como qualquer outra empresa, né? Pode quebrar, pode falir. Pediu, né, para tu confirmar que o gov.br também ele permite, né, a gente usa já direto as assinaturas via o gov.br, que é uma plataforma do governo federal, mas ele não é o ICP Brasil, ele é uma outra modalidade ainda, ele é avançado, ele não é qualificado, né? E perfeito, o ENOT, ele seria o quê? O enotariado, também avançado. Né? Também avançado, Rafael. Então, assim, como tem os registros de imóveis têm preferido bastante o uso do ENOT, porque eles já recebem tudo integrado, né, Karen? Você podia explicar isso pro pessoal? Por que é tão fácil para eles? Por que o pessoal está aderindo tanto a essa plataforma? Claro, claro. Deixa eu explicar rapidamente, então, para vocês essa cronologia do registro de imóveis. Mas, sim, o ENOT, o certificado notarizado, que é esse certificado emitido pelo tabelionato de notas, ele é uma assinatura avançada. Ela fica fora, o certificado fica fora do ICP Brasil, mas tem todos os mesmos requisitos de segurança que tem um certificado ICP Brasil, tá?
Se vocês já fizeram uma escritura pública com o certificado notarizado, vocês vão ver que, seguindo aquilo que o Rafael falou antes, de incluir uma cláusula no instrumento particular, por exemplo, que a gente vai assinar, um certificado fora do CP Brasil, lá na escritura pública tem uma declaração que as partes aceitam o uso, justamente porque é uma assinatura avançada, porque não é uma assinatura qualificada, bem? E aí, o que acontece? Aqui no estado do Rio Grande do Sul, saiu, inclusive, uma orientação do Colégio Registral, do IRIG, se eu não me engano, para que os registradores de imóveis aceitem apenas a assinatura avançada do e-notariado, da plataforma do e-notariado, né? Os documentos assinados com o certificado notarizado, justamente porque é o certificado que eles têm maior segurança em relação a esses privados. Mas o gov.br, não me lembro se o gov, acho que eles também aceitam o gov.br, mas o gov.br também é uma assinatura avançada, é muito fácil de assinar, a gente consegue, inclusive, fazer com arquivos em .doc, e não apenas PDF, né? Porque a maioria dos assinadores precisa do PDF, então o gov.br fica mais fácil ainda para o cliente da gente assinar. E a plataforma, eles, então, integraram com o ITI para poder fazer a validação. Então, assim, eu posso assinar com o ICP Brasil e eu vou conferir na plataforma do gov.br, lá dentro do ITI, tá? E eu consigo fazer a validação das assinaturas do gov.br mesmo, essas avançadas, para contas ouro e conta prata, também dentro do gov.br. Então, tem um assinador e um verificador de assinaturas dentro da plataforma do gov.br. No registro de imóveis, o que aconteceu? Vamos fazer essa cronologia, então, né? O artigo 17 da Lei de Registros Públicos era aquela que foi a primeira que trouxe a possibilidade do uso do ICP, tá? Isso aconteceu através da inclusão do parágrafo 1º com a Lei 11.977, que foi a primeira lei que tratou mais ou menos assim dessa parte de colocar a parte eletrônica dentro dos registros de imóveis, que era a Lei de Conversão da Medida Provisória da Minha Casa Minha Vida, lá em 2009, tá? Depois disso, nós tivemos a Lei 1463, que continuou dizendo que, então, teriam que ser assinaturas qualificadas para o registro de imóveis, para os registros públicos em geral, tá? E nós chegamos na 14.382, que alterou esse artigo 17, colocando um parágrafo 1º e um parágrafo 2º, e autorizando o uso de assinaturas avançadas e qualificadas. Só que no parágrafo 2º do artigo 17, vocês vão ler lá, diz o seguinte: para o registro de imóveis, o Conselho Nacional de Justiça poderá disciplinar o uso das assinaturas avançadas, tá? Tem toda uma preocupação aqui, para que a gente possa entender o contexto disso, né? Tem toda uma preocupação aqui, porque se está lidando com a propriedade imobiliária, né? Então, assim, poxa, é uma coisa que há uma preocupação maior do legislador, e daqui a pouco alguém está vendendo, está transmitindo ali um patrimônio, e, né, pode não ser a pessoa, então tem todo um critério ali maior de observação. O que acontece, né? Nesse próprio parágrafo 2º, quando diz que o CNJ poderá disciplinar o uso de assinatura avançada, nós temos duas interpretações. Nós temos algumas pessoas que interpretam que é mandatório, que o CNJ precisa regulamentar e que, enquanto isso não acontecer, o uso da assinatura avançada não pode acontecer no registro de imóveis. E nós temos uma interpretação mais flexível, mais elástica, que diz assim, não, o CNJ poderá, quer dizer, significa que em algum momento ele poderá disciplinar, mas enquanto ele não disciplinar, então é possível o uso de assinaturas avançadas a critério do registrador. E esse a critério do registrador vem da onde? Vem lá de um provimento de pandemia, né? Se a gente voltar um pouquinho no tempo, quando começou ali a fechamento, né, de tudo, né, o lockdown ali total, o CNJ tratou de publicar uma série de provimentos, a gente até brincava na época, né, que era todo dia tinha um provimento novo sendo publicado. E aí, nessa sequência, veio 94, 95, 96, e nesses provimentos, 94 e 95, foi autorizado o uso, então, de meios eletrônicos, que daí, naquele momento foi bem amplo, mas a critério do registrador. Então, é aquilo que o registrador se sente seguro para aceitar, que ele poderá aceitar. E por isso, Rafael, que é tão importante aquele parágrafo 2º da medida provisória, tá? Do artigo 10 da medida provisória, que é a parte a quem vai ser oposto. Não adianta nada a gente criar o contrato mais bonito, que eventualmente, por isso que particular mesmo, pensa no contrato de locação, ele pode ir para o registro imóvel, os pais podem querer levar para o registro imóvel, então, ou para o registro. Mas eu preciso saber se o registrador vai aceitar aquele assinador. Porque se ele não, e ele pode não aceitar, isso é importante que as pessoas entendam. Ah, não, porque é uma arbitrariedade, porque eu vou entrar com mandado de segurança. Não, gente, não. Isso está previsto no provimento do CNJ, que está com uma vigência ilimitada, ele está com prazo indeterminado de vigência, aconteceu em dezembro do ano passado, porque ele foi sendo renovado, né? Porque ele era um provimento assim, para 6 meses, e daí continuava a pandemia, mais 6 meses, continuava a pandemia. Quando chegou no ano passado, ele era para terminar em setembro, e a Lei 14.382, ela é de junho, acho, junho e julho. E aí a gente estava super assim, tá, e agora o que eles vão fazer com esse problema quando chegar a setembro? Quando chegou setembro, eles prorrogaram até dezembro, e quando chegou em dezembro, eles disseram assim, é prazo indeterminado. Tipo assim, até que o CNJ diga alguma coisa sobre isso, fica com o registrador essa decisão. Então, por isso que eu te falei, aqui no estado do Rio Grande do Sul, onde eu estou, a orientação para os registradores é que eles aceitem, se eu não me engano, tá, o gov.br e o certificado notarizado. Tá? Outros certificados eles podem não aceitar.
É. Eu já vi cliente reclamando que queria usar o seu certificado digital. E aí, na cadeia de circulação de documentos, se exigia que se usasse a plataforma do Enote Assina, né? Então, isso que as pessoas eu tenho visto reclamarem, sabe, Karen? Mas te ouvindo agora fica um pouco mais claro, que primeiro que fica tudo dentro da plataforma deles, é tudo mais fácil, né? E segundo, porque pode ser uma opção de uma das partes, né? Uma das partes prefere que se utilize aquele sistema, porque vai ficar mais rápido e tudo, a perenidade garantida dentro do ambiente do próprio registrador. E aí uma das partes escolhe aquele sistema. E a pessoa não consegue entender, porque assim, não, mas eu estou usando o certificado digital, que é o top, né? O qualificado e tal. E mesmo assim, né, eu vou ter que fazer essa adaptação, né? Vou ter que fazer um outro sistema, que é pelo celular, por exemplo, né? No meu caso, pelo celular, né? Então, isso eu tenho visto, sabe? É importante dizer, né, Rafael, que dentro da plataforma do e-notariado, a gente tem 2 módulos que são módulos diferentes, tá? Para as escrituras públicas, que é quando tem a videoconferência, a pessoa pode assinar tanto com o seu certificado ICP Brasil, se ela já tem, quanto com o certificado notarizado, que é esse certificado que é emitido gratuitamente, que fica instalado no telefone celular, tem validade de 3 anos, assim como o ICP Brasil, e aí ela assina, tá? Para o e-note assina, que é o quê? Que o e-note assina, ele vem para o mercado para concorrer com esses assinadores privados, os DocuSign, ZapSign, ClickSign, todos esses signs aí que a gente tem. Só que ele tem essas vantagens que são muito claras, porque se tu entrar no site da plataforma do notariado, tu já consegue enxergar ali aonde que tu tem o verificador do teu arquivo, aonde que tu joga o arquivo para fazer a conferência da autenticidade, né? Tu tem a segurança de que o certificado que está instalado no teu telefone celular foi emitido por um tabelião de notas que conferiu a identidade daquela pessoa, porque para mim o que mais me causa angústia, Rafael, é assim, ó, é quando eu recebo, e eu recebo com uma frequência, né? Esse documento que vem por e-mail, qual é, da onde que vem a conferência da identidade de quem está assinando? Porque isso aqui, gente, assim, ó, tranquilo, sabe? Ah, não, mas a gente sabe com quem a gente trabalha, a gente confia nas pessoas. Mas daqui a pouco, tu tem uma pessoa lá que está recebendo e-mail, tu nem está no teu escritório, a pessoa recebeu aquilo ali, ela pode assinar, né? Isso quer dizer, assim, dentro de um ambiente controlado, né? Agora, e se alguém tem acesso ao teu e-mail, tem acesso à tua máquina, consegue fazer essa assinatura, porque aí a assinatura é tua. Sim. Como é que tu vai provar que tu não assinou? Como é que tu faz a prova negativa de que tu não assinou eletronicamente um documento? Isso é bem complicado. Então, para mim, a segurança na emissão do certificado é fundamental. E eu te confesso assim, que eu sempre achei muito estranho essa coisa do ICP Brasil, porque a gente faz a emissão e, de novo, né, é um dos escritórios privados, onde tu entrega todos os teus dados pessoais, todos, a tua biometria, inclusive foto digital, para estranhos, para uma empresa que é privada. Né? E aí, bom, isso ainda nem existia LGPD naquele momento ali, né? Então, sabe Deus aonde que foi parar esses nossos dados aí que a gente vem entregando. Eu já renovei esse meu da OAB, já é o quarto, quinto que eu tenho, né? Então, já há 15 anos que eu estou entregando dados para uma empresa privada e fazer a emissão do meu certificado de instalação, o certificado do meu token, né? Tabelionato, eu sei. Eu trabalho com essa gente, eu sei da responsabilidade, eu vendo LGPD para eles, eu sei, ó, o CNJ está nas costas deles o tempo inteiro, cobrando adequação à LGPD. Corregedoria está cobrando adequação à LGPD. Então, eu confio. Sim. Pode acontecer. Eu entendo o que tu quer dizer, cara. Tu te sente mais confortável em estar nesse ambiente ainda dos notários do que no próprio ICP Brasil. Mas eu te entendo, mas eu sou fã do ICP Brasil desde quando lançaram, né? Mas eu entendo o que tu quer dizer. Ainda mais tu estando ali, né, no dia a dia, participando do colégio, influenciando e dando pareceres, né, como eu sei que tu faz. Eu entendo que a gente se sente mais seguro por saber, né, com quem está lidando, e saiu um, vai ter que ser substituído por outro, né, porque o notário, ele segue, né, não importa quem, a pessoa que esteja ali, né, o serviço, ele vai prosseguir, né, eu entendo o que tu quer dizer com isso. Olha só, cara, né, Rafael? Eu acho que assim, a questão da responsabilidade, né? Quando tu tem alguém que tem a responsabilidade, que sabe que tem a responsabilidade e que vive a responsabilidade como eles vivem, a coisa toma outra proporção, né? Então, por isso que tem. O gov.br, o que eu vou te dizer? Assim, se tu me perguntar, Karen, entre o gov.br e o certificado notarizado é mais seguro, na minha opinião. Olha quantas vezes a gente teve vazamento de dados aí dos cadastros do governo federal, do INSS, teve um escândalo. O Poder Judiciário, né, foi invadido, né, várias vezes.
Não, eu compreendo plenamente. Tu sabe que eu estava vendo que em 2022 o Brasil recebeu o reconhecimento do Banco Mundial como o segundo país mais digital do mundo, né? A gente deu uma guinada nesses últimos anos, já vinha há muitos anos, né? E eu, às vezes, lido com clientes estrangeiros, eles acham muito estranho essa nossa sistemática, assim, super eletrônica, né? Americanos, australianos, gente que está lá na frente, primeiro mundo, e eles se assustam, assim, com esse nosso volume do digital, né? Mas, sem dúvida, não tem como te agradecer, foi muito legal poder bater esse papo contigo, né? E vai ficar um gostinho de quero mais também agora, né? Por uma próxima oportunidade, certo? Pessoal, muito obrigado. Desculpa eu não ter podido ler aqui todas as manifestações, mas eu queria aproveitar bastante a presença da Karen. Hoje a gente está também ao vivo no YouTube, Karen, então também tem gente se manifestando por lá. Mas vamos voltar a convidá-la, com certeza, para a gente poder aqui curtir um pouquinho do teu trabalho. Obrigado, viu, Karen? Forte abraço, bons negócios aí para você, sucesso. Bom